Entrou alguém? Boa noite, boa noite. Não entrou ninguém ainda. Deixa eu botar aqui. Luciana, Eliana, eu acho. Felizardo. Muita gente chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos que estão chegando agora nessa nova versão, né? Germana, Rose Aguiar. Hoje eu estou igual a Thalita, dizendo o nome de cada um, só que é tão rápido que nem sempre a gente acompanha. Orlando, Lourdes, Carlão. Ah, você tá aí, Carlos. Pensei que hoje eu ia estar sozinha, você não estaria aí fazendo a filmagem. Que maravilha, vai ser gravado, muito bom. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Mais uma vez estamos dando esse passo atrás ou, de uma certa forma, para frente. Tudo depende do ângulo que se olha, não é? Então, para frente em sentido à saúde, à preservação da vida, aos cuidados. E, infelizmente, a gente está tendo que, mais uma vez, voltar a utilizar o recurso de fazer as lives de nossas residências. Hoje nem no Viana estamos, porque o pessoal do Grupo Infinito Bem não tiveram como ir. Alguns estão viajando e outros não tiveram condições. E a aplicação de passe também não, porque vários trabalhadores do passe estão com Covid. Então, a gente resolveu, por 2, 3 semanas, fechar os atendimentos fraternos, inclusive do sábado de manhã, fazer a nível virtual. Vamos manter os atendimentos com agendamento e no sábado de manhã fazendo o atendimento virtual, tá certo? E a aplicação de passe, por enquanto, fica suspensa no sábado de manhã, como na sexta-feira, porque muitos trabalhadores, inclusive que trabalham com o passe, estão com Covid. Então, muita gente, mas muita gente mesmo do Viana. Paulo Eucanã, você chegou, tô lhe vendo, já te chamo, viu, meu amigo? Então, muitas pessoas do Viana estão enfermos. Então, para a preservação de nossas vidas, nossa saúde, não ser aquele que contribui para alastrar mais ainda a situação do vírus, então resolvemos voltar ao nosso modo de lives. E o sábado de manhã, como eu estava dizendo, para aqueles que entraram agora, infelizmente vai estar suspenso também. E vamos estar de casa fazendo as nossas lives, tá bom? Então, hoje não tivemos a música de 7 horas, lamentavelmente não tivemos, mas vamos ter uma boa reflexão através do Paulo Iocanã, que estará aqui conosco, nos trazendo reflexões. Então, vamos aproveitar, e é o que eu digo, a gente tem que tentar ser feliz com o que tem, E se no momento é isso que nós temos, é com isso que vamos ter que nos virar, né? Eu às vezes até brinco e digo, mas uma canoa se faz com 30 paus. Mas não tem 30, só tem 3. Mas tem que ser 30. Não, não tem. Só tem 3 paus. Então, te vira e faz uma canoa com 3 paus, né? Se não tem 30, vai com 3. Mas tem que dar um jeito. Então, é isso que a gente está fazendo, tentando nos adaptar a essa realidade tão cheia de limites e distanciamento, mas é isso que temos. Então, vamos agradecer, porque ainda temos a oportunidade de estarmos aqui, no conforto do nosso lar, com saúde, prontos para escutar uma boa reflexão dentro da doutrina espírita. Então, é só agradecimento. E quando essa tempestade passar, iremos fazer como antes faríamos as nossas reuniões, tá bom? Então, agora eu convido a todos que já estão aqui conosco, são uma média de 14 pessoas, né? Para fazermos a prece de abertura.
Então, todos vocês que estão em seus lares, procure nesse momento elevar o pensamento a Jesus, entrar em comunhão com os nossos amigos espirituais, entrar em comunhão com os nossos guias, protetores, nossos professores do outro lado da vida, e nos unirmos a Ele em pensamento, na vibração do amor e do carinho, e poder nesse momento fazer nossa prece de agradecimento. Sim, mestre, de agradecimento, porque muito temos que sermos gratos. Agradecer por nesse momento estarmos aqui unidos, mesmo distante fisicamente, mas unidos pelo pensamento, pelo amor, pelo carinho à doutrina, pelo desejo de manter a chama acesa da doutrina e do Centro Espírita Viana de Carvalho e do Evangelho de Jesus. Agradecer pelo dom da vida, agradecer pelas oportunidades que ela nos trouxe, lapidando nossa alma, purificando, pouco a pouco. Agradecer pelo pão de cada dia, por ter onde dormir, por ter onde morar, por ter um endereço, quando tantos e tantos nesse momento, Pai, estão sem teto, sem chão, sem parede, sem lar, morando nas ruas, nas calçadas, nas casas abandonadas que invadem, moram e literalmente embaixo da ponte. Então nós só temos o que agradecer, só o que agradecer. E que possamos ter sensibilidade suficiente para compartilhar e dividir com todos aqueles que não têm o que temos. E se não temos tanto do material, mas que possamos compartilhar do nosso carinho, do nosso amor, da nossa gratidão, da nossa fé. Te pedimos por todos aqueles que se encontram nos hospitais, em meio às guerras. Que a tua luz, que o teu amor se estenda sobre todas essas pessoas, abrindo o caminho, mostrando o caminho, apontando onde cada um precisa chegar. Com a tua permissão, Divino Mestre, faremos a live da noite de hoje, usufruindo das reflexões e do conhecimento de nosso amigo Paulo Iocanã, que ele possa ser iluminado e nos traga seus conhecimentos e ainda apoiado por toda uma equipe espiritual. Que assim seja. Então, convidamos agora, vamos convidar o Paulo para entrar. Só um instante, Paulo, minha assessora aqui vai me ajudar. Boa noite, boa noite. Cadê Paulo? Aí, Oi, Eva. mágica, não é? É uma mágica. Uma mágica belíssima. Atrás dissesse a Kardec que um dia a gente ia aqui em casa, olhando para um aparelhinho pequenininho, conversando com alguém, falando da doutrina, sem sair de casa. Nossa, peraí que a gente está ajeitando aqui. Uhum. Você me ouve bem? Oi? O seu som. Não, o quê? O meu som? Você me ouve bem, não? Eu não estou ouvindo o teu som pelo meu fone. Por favor. Oi, tá Agora ouvindo? Sim. Pronto. Então, nós temos inúmeras privações no momento. Todo mundo queria estar no auditório do Viana, queria estar naquele calor humano, chegando, abraçando. Olá, você chegou, e dá aquele abraço, aquele beijo gostoso. Mas não pode, né? Mas
por incrível que pareça, estamos aqui em nossas casas, que não vai impedir de trazermos as reflexões da noite, e todos aqueles de boa vontade não encontrarão nisso obstáculo. Estarão aqui certamente. conosco, sem se lamentar, porque quem quer ouvir a mensagem, de onde tiver, escuta e da forma que for. Então, que bom. Eu posso ainda dizer assim, né? A casa é sua, Paulo. É, a casa espiritual. Mais do que nunca ela está espiritual. Então, fique à vontade, meu amigo, para trazer as suas reflexões da noite de hoje, através do nosso YouTube e do Instagram, do Centro Espírita Viana de Carvalho. Obrigado, Seja Eva. bem-vindo. Obrigado, amiga. Aí, eu vou estar aqui horas, Eva? Vamos até 8h30. 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 Tá bom. É. 45 Ok, minutos. obrigado. Ótimo. Então tá bom. Então, gente, uma boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estarmos juntos, conectados, literalmente, né, em torno de Jesus, o nosso mestre, e para poder estudarmos, né, aprendermos um pouco mais, todos nós que somos aprendizes do Evangelho e da doutrina espírita. E na noite de hoje, o que a gente propõe é a gente fazer uma reflexão, inclusive uma leitura comentada da questão 385 de O Livro dos Espíritos. Eu costumo chamar essa questão de a regra da vida, né? Entre aspas. Tá? Porque o que a gente imagina? Toda vez que a gente vai, se dispõe a jogar algo, né? Um jogo, a coisa mais importante é, primeiro, nós sabermos a regra daquele jogo, para que a gente possa, então, jogá-lo. Né? Sim. Embora a vida ela não seja um jogo, né? Mas ela tem suas regras. Né? A providência divina fez com que nós tivéssemos uma forma, né, para que a gente pudesse melhor progredir, né, evoluir mais facilmente. Porque tudo aquilo que provém de Deus, evidentemente, é o melhor para todos nós. Então, essa questão 385, ela nos dá realmente um norte, uma informação preciosíssima para que a gente possa, então, melhor nos adaptarmos, né? A gente melhor se adaptar para que a gente cumpra a nossa missão aqui na Terra da melhor forma possível, né? E essa questão, ela está exatamente no segundo livro de O Livro dos Espíritos, na segunda parte. Né? A gente sabe que o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, ou 4 livros, e essa segunda parte é a que vai falar sobre a vida do mundo espiritual, né? O mundo dos espíritos. Kardec vai trazer para a gente, de uma forma bem metódica, todas as posições que nós ocupamos, nós enquanto espíritos imortais. Né? Ora nós estamos no mundo espiritual, ora nós estamos aqui no mundo corporal, ora nós estamos vindo do mundo espiritual para o mundo carnal. Né? Ora nós estamos voltando do mundo corporal para o mundo espiritual. Né? E tem mais 2 situações, que é eu estar no mundo espiritual influenciando na carne, né? Ou, da mesma forma, eu estando encarnado no mundo corporal e estou interagindo com o mundo espiritual, por exemplo, através do sono, dos sonhos. Então, Kardec, ele trata de tudo isso nessa segunda parte de O Livro dos Espíritos. Né? E há no capítulo 7º, né, que é esse retorno à vida corporal, vai ter um item que vai falar sobre a infância. Né? E essa questão 385 está inserida nessa questão, nesse item da infância. Né? Antes da gente falar da questão propriamente dita, é bom a gente lembrar que na história da humanidade, quem já estudou, né, sobre
questão pedagógica, né, questão do ensino, a gente vai verificar que nós já tivemos uma ideia de, por exemplo, achar que as crianças eram homens em miniatura, né? Desrespeitando, inclusive, essa fase importante, o lúdico da criança, e já colocando, por exemplo, as crianças ao trabalho, né? Especialmente ali na Revolução Industrial, enfim, né? Sim. Nós também já pensamos, num outro extremo, que a criança era uma folha em branco, né? E que nós iríamos imprimir tudo nela, desconsiderando qualquer tipo de experiência anterior à atual existência, né? Então, esses dois extremos, como sempre, eles não são um bom caminho para que a gente percorra, né? Nós precisamos realmente do caminho do meio, em tudo, né? E aí a doutrina espírita ela vem exatamente nos trazer essa luz acerca do que é essa criança, do que é essa fase da infância, né? Qual a sua importância para o êxito, né, na encarnação. Então, Allan Kardec, que não à toa ele bebeu da fonte, né, na sua preparação, na sua formação, naquela existência, juntamente com Pestalozzi, ele bebeu da fonte ali naquela nova proposta de educação, né, considerando as particularidades, as peculiaridades de cada ser, né, imprimindo a amorosidade, né, no trato com a criança. Kardec foi preparado nesse ambiente junto a Pestalozzi, e não à toa, Kardec, como pedagogo, né, ele vem colocar na doutrina espírita com muita clareza que o progresso moral ele se dará através da educação, né? Não a educação, como ele cita lá, né, de instruir, né, mas a educação moral. Essa educação que, inclusive, tem como principal palco, como principal ambiente, o lar, né? Tem, então, os pais, os responsáveis, com os principais atores no sentido de imprimir, né, naquela fase, os princípios morais que vão nortear aquela existência, né? E também, antes da gente falar dessa questão 385, né, eu queria trazer algumas frases que estão num documentário chamado O Começo da Vida. Toda vez que eu tenho a oportunidade, eu cito, né, ele, se eu não me engano, foi em 2016 ou 2017, agora não me recordo. Mas esse documentário, ele vem exatamente ao encontro daquilo que a doutrina espírita já disse lá em meados do século XIX, né? E nesse documentário tem diversos especialistas que vêm, então, fazer essa análise do que é esse ser, do que é esse começo da vida, do ponto de vista material, do ponto de vista da ciência, né, que eles, então, estão empenhados em estudar, né? Então, eu vou ler aqui algumas frases que são bastante instigantes para que a gente, então, veja a importância da mensagem espírita que está contida, né, especialmente em O Livro dos Espíritos, que é o livro mais completo, né, que contém a doutrina espírita. Então, uma psicóloga, pesquisadora, chamada doutora Alison Gopnik, da Universidade de Califórnia, diz assim: antes pensávamos neles, né, nos bebês, como folhas em branco, desenvolvendo-se em um ambiente confuso. Agora sabemos que eles são os melhores cientistas do universo e os melhores aprendizes do que sabemos do universo. Aí vem uma outra frase, está no documentário. A cada segundo, o cérebro faz entre 700 e 1000 novas conexões, né? É importante dizer que esse documentário,
o começo da vida, ele teve um título inicial proposto antes, que eram os primeiros 1000 dias, ou seja, ali em torno, né, dos 3 primeiros anos da existência. Então, a criança, ela é uma esponja que está captando tudo, fazendo N conexões, né, aprendendo com todos os sentidos. E é então esse momento que ele é primordial em que haja o afeto, o carinho, a atenção, né? O envolvimento da família. E é interessante também perceber que essas conexões elas vão se consolidar, né, com o amor. Né? Por isso que a presença dos pais, embora você possa, alguém ter condição de contratar uma, duas babás para tomar conta, não é a mesma coisa do que a presença dos pais, Com né? certeza. Porque o amor empregado, o afeto, o carinho é diferente. Isso vai, isso vai dar uma diferença nessas conexões cerebrais, né? Uma outra frase. Eles não vêm prontos, mas estão prontos para aprender, né? É uma característica das crianças. Os primeiros anos é como construir a estrutura de uma casa. E será sobre ela que toda a casa será construída. Então, é aquele momento mais importante mesmo da existência que a gente precisa investir, né, a educação. Aí diz assim, esse aqui é o Dr. James, ele foi prêmio Nobel de Economia, né? Ele é da Universidade de Chicago. Ele diz assim, este amor é uma parte muito importante da economia. Os programas de primeira infância diminuem drasticamente a criminalidade e dá às crianças controle de suas próprias vidas, né? Então a gente vê que esse investimento, né, em dar condições para que os pais acompanhem seus filhos, né? Tem países, por exemplo, que a licença maternidade e paterna são de 2 anos, né? Sim. Para exatamente ter esse acompanhamento, né? E isso é exatamente não é uma despesa, é um investimento, porque isso vai significar lá na frente, né, É a base, pessoas, é a estruturação. exatamente. Então, são pessoas que vão devolver para a sociedade, né, com mais equilíbrio, com mais discernimento, com mais capacidade, né, através do trabalho, através do seu empenho, né? Enquanto que aqueles que descambam para a criminalidade, eles têm um custo muito elevado para a sociedade, né? Além do gasto em si, em mantê-lo, você tem o custo de oportunidade, ou seja, eles poderiam estar produzindo algo para a sociedade e não estão, né? Mais uma frase aqui, ele diz assim, não se importe em dar ao seu filho brinquedos caros e tecnológicos. Você é a coisa mais importante na vida da criança. Sim. Esse vínculo que você constrói faz toda a diferença do mundo, né? E eu lembro que eles citam, eu não sei mais se eles citaram ou se depois eu, de tanto falar, eu acabo pensando que estava no documentário. Mas o fato é o seguinte, que sabe aquelas cabaninhas tipo de camping, né? Da Turma da Mônica, tal, que você compra, né? Ao invés de você comprar aquilo que é muito caro, inclusive, é muito melhor para o desenvolvimento da criança você pegar um lençol velho, pegar umas Sim, cadeiras, juntar, fazer uma sim, cabana, né? Cobrir ali e ali desenrolar toda uma imaginação, sim, né? Então, e isso é uma coisa que você não gasta nada financeiramente, né? Agora, você se doa enquanto pai, enquanto mãe, né? Enquanto sim. responsável. Essa é uma exigência que se tem, né? E Uhum. aqui eu até aproveito, Eva, porque inclusive o Viana de Carvalho faz parte do Clube do Livro, né? Sim, Como é importante a gente oferecer à criança a leitura, né?
a gente poder ter momentos, a gente sentar com a criança e contar história, ler historinhas, né? Se possível, sempre antes de dormir ali, poder dar essa oportunidade. Então, o Clube do Livro, ele é assim um grande ferramental para que a gente tenha esses momentos, né? Quer dizer, você ali, no caso da infância, com R$ 22 por mês, você está sempre com um livrinho, né, para você poder sentar com seu filho, poder mostrar a ele e contribuir, né, diminuindo a exposição da criança aos aparelhos, né, aos smartphones, aos tablets, que não fazem bem, né, para esse desenvolvimento, né? Então, fica a dica, né? Porque além de você estar contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, também está ajudando a casa espírita na sua sustentabilidade, né? Então, vamos para frente. Quando as crianças não recebem esse amor, elas se sentem sem centro, estressadas. Esse tipo de negligência pode afetar muito o desenvolvimento cerebral da criança e seu comportamento mais tarde, né? Esse aqui é um pediatra e neurocientista, né, de Harvard falando. E por fim, diz assim: se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda, né? Então, essa é a proposta, né? É a confirmação da importância desse momento da fase da vida que é a infância. Então, vamos. Eu queria só dar uma outra questão também, que eu sempre aproveito, porque o Livro dos Espíritos, quando a gente faz a correlação de duas questões, a questão 913, né, que é a questão que trata sobre o egoísmo, né, Kardec pergunta, dentre os vícios, qual o mais radical? Né? Qual é o vício raiz? Né? Aquele que está na base de tudo. E os Espíritos respondem, né? Já dissemos diversas vezes, tal, é o egoísmo. E aí você pega a última questão da lei de sociedade, que vai falar sobre a família, né? Qual é, né, para a sociedade, né, quais são as consequências do afrouxamento dos laços de família para a sociedade. E eles vão responder uma frase curta a uma recrudescência, né, ou seja, um crescimento do egoísmo. Né? Então, fica muito claro de que nós precisamos apertar esses laços de família para nós diminuirmos o egoísmo, que é o vício radical, que é o vício que vai causar todas as mazelas que a gente vê na sociedade, né? Então, por isso que a dedicação dos responsáveis, dos pais, na educação, nesse envolvimento, significa exatamente isso. Significa a gente estreitar cada vez mais os laços familiares para a gente oferecer, né, à sociedade pessoas mais equilibradas, né, através dessa educação. Bom, mas vamos então à questão 385 de O Livro dos Espíritos. Essa questão ela é, para mim, assim, formidável. Né? Kardec, analisando um comportamento, algo que a gente que é pai, que é mãe, que já tem filhos, adolescentes, adultos, a gente já deve ter vivenciado isso, e se nós prestarmos atenção, fizermos um esforço de tentar lembrar de nós mesmos, no nosso crescimento, a gente vai perceber algo que Kardec ele pontua. Ele diz assim: qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Né? Porque, de fato, a gente, lembrando dos nossos filhos, a gente vê que há um momento em que há uma mudança muito grande, né, no comportamento, né, no caráter daquela criança, ao ponto da gente muitas vezes assim, esse não é meu filho não. Sim. Ele mudou completamente, né? E é uma fase que há as mudanças
físicas, né? Os hormônios começam a ter uma produção, né? Há uma mudança também acompanhando isso, uma mudança psíquica, de comportamento mesmo daquele indivíduo. Então, Kardec, né, ele como pedagogo, né, acompanhando, né, a evolução, a educação das crianças, ele então faz essa pergunta. Né? E aí a espiritualidade ela vem responder. Essa resposta assim é um pouco longa se nós formos comparar com a maioria das questões respondidas, né, em O Livro dos Espíritos. E aí a gente vai ler e vai comentando, né, pouco a pouco. Inclusive, se você tiver aí que está nos assistindo, se tiver aí com o seu Livro dos Espíritos aí por perto, quiser também acompanhar a leitura, né, abra na questão 385. Então, eles respondem: é o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, contudo, as amais e acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, de tal forma que o amor que uma mãe dedica a seus filhos é considerado o maior amor que o ser possa ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não, pois é isso que vou explicar, né? Então, é interessante a gente verificar porque esse espírito, né, os nossos filhos, tem um livro muito bom de Hermínio Miranda, né, Nossos Filhos São Espíritos, Sim. né, que vale muito a leitura, porque isso ajuda a gente a perceber que esses filhos não são nossos, são empréstimos. A nossa contribuição, né, quando há a geração natural, né, através da relação sexual, nossa contribuição é com a formação do corpo material. Né? Então, alguém contribuiu com a formação do corpo, mas o espírito, esse é de Deus, né? Assim como nós. Então, esse espírito, ele tem um passado, ele tem uma trajetória, né? Que ela é, por algum tempo, de certa forma, adormecida, né? Porque o corpo débil, o corpo frágil da criança, o espírito como que ele faz uma redução, né? Para então entrar na encarnação, né? E ele só vai realmente retomar quem ele é de fato quando esse órgão, quando esses órgãos, quando esse corpo estiver desenvolvido, né? Por isso que há essa modificação lá na frente. E eu lembro, quando eu leio essa questão, eu lembro de uma amiga em Recife que dizia assim: mas como é que pode, né? Criança assim, um bebê assim, é careca, barrigudo, sem dente, e a gente acha a coisa mais linda do mundo, né? Então, e de fato, né, a criança, o filhote mesmo de animais, né, ele nos atrai de tal forma, e isso tem um propósito que a gente vai ver em seguida. Então, eles continuam dizendo assim: as crianças são seres que Deus envia a novas existências e, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo a uma criança má, por natureza, suas faltas são encobertas pela inconsciência de seus atos. Então, a gente mesmo, na relação com a criança, pela falta de consciência, de discernimento dela, nós, de uma forma geral, a gente desculpa muito mais facilmente, né, uma falta, uma falha que ela comete. Né? A gente tem muito mais dificuldade em ser benevolente para com um adulto, né, que já tem a sua formação, do que uma criança. Mas ele diz assim: essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não.
é a imagem do que deveriam ser. E, se não o são, é unicamente sobre elas que recai a punição, né? Então, os espíritos, nós aqui que encarnamos no mundo de provas e expiações, né? Um mundo em que ainda o mal suplanta o bem, né? Nós que precisamos reencarnar no mundo deste, todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos nossas dificuldades, temos uma série de coisas a expiar e a provar, né? Então, nós somos moralmente imperfeitos e também intelectualmente. Então, essa inocência que a gente vê na criança, isso daí é uma questão momentânea que tem um objetivo de estabelecer um laço forte, né, entre os responsáveis, entre o pai e a mãe, né, e aquela criança, e também entre estranhos, né? Ou seja, é um estado em que a criança ela requer cuidados, né? É isso que vai nos chamar a atenção. E aí continua. Mas não é somente por elas, né, que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria excessivamente enfraquecido à vista de um caráter áspero e intratável. Já pensou se o bebê já chegasse ranzinza, né? Com todas as garras Impaciente, de fora. Com impaciente. todas as garras de fora. E isso iria dificultar e muito, né, essa relação. E aí diz assim, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam. Inocentes e puros. Exato, Inocentes e puros, né? Que é assim que todo pai imagina, para os que não imagina, são espíritas, né? Os que são não exatamente, dá mais para se enganar. Mas todo mundo vê ali uma criancinha inocente, mas um espírito antigo habitando temporariamente no corpo infantil, né? Para exatamente, domar o touro que volta, domar. exatamente. É isso assim, né? Dedico toda a afeição e os cerco dos mais delicados cuidados. Desde, porém, que os filhos não mais precisam da proteção e da assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual ressurge em toda a sua nudez. Esse caráter conserva-se bom se era fundamentalmente bom, mas sempre colorido de matizes que a primeira infância manteve ocultos, né? É bom a gente lembrar que esse caráter do espírito que reencarna, ele não fica 100% oculto, né? Tanto que Santo Agostinho, numa mensagem muito importante e bela, lá no capítulo 14 do Evangelho do Espiritismo, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, a mensagem A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, né? Ele vai dizer que cabe aos pais estudar, se dedicar ao estudo dos filhos, porque ele vai demonstrar algumas das suas inclinações, boas ou mais, né? E é nesse momento que a gente deve agir, como ele cita na mensagem, como bons jardineiros, né? Que vai podando, que vai observando ali as questões que vão surgindo do crescimento da planta, né? E vai dando arrumação. Porque se for deixar para aprumar, né, o tronco, depois que ele tiver a árvore frondosa, você não consegue mais, né? Então é preciso você ali, enquanto está maleável, você vai fazendo as correções. Então, esse parágrafo aqui, né, ele vai dizer que os pais são beneficiados, né, com essa infância, com essa forma em que o espírito reencarna, né? E ele diz assim, ó, como vedes, os caminhos de Deus são sempre os melhores e, quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida, né? Há também uma outra passagem que está no Evangelho,
quando Kardec vai tratar sobre a questão das aflições anteriores, né, e das aflições atuais, né? Nas aflições anteriores, nós temos o esquecimento do passado, né? Esse esquecimento que é providencial, né, faz com que nós, inclusive, possamos conviver quando que se nós nos lembrássemos dos nossos atritos lá no passado, dificilmente a gente se permitiria, né, inclusive com o pai, como mãe, como filho, né, como neto, como sobrinho, quando a gente normalmente vem para o palco da matéria. E Kardec vai dizer uma frase que eu acho muito bacana, diz assim, que se Deus quis assim, né, que nós esquecêssemos o passado, é porque nisso há vantagem. Né? Isso é vantajoso para a gente, para os filhos. Sim, com Né? certeza. Uhum. Então, e eu sempre que leio isso, eu me lembro de um filme, Eva, não sei se você assistiu, é um filme, eu não lembro o nome do filme, mas é com Mel Gibson. Né? É um filme que ele leva um choque na banheira, tomando banho, e ele passa a mente das mulheres. Ele começa a perceber tudo que passa na mente. E o cara fica louco, né? Ele endoida. Sim. Então, a Vai gente me doidar mesmo. é terrível. Nós não estamos preparados, né, para esse tipo de abertura. Né? Então, a carne, né, a matéria, ela impõe esses limites, e esses limites para nós ainda são importantes. Né? São muito importantes. E aí continua. Com efeito, ponderai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde contraiu hábitos completamente diversos dos vossos. Né? E aqui a gente pode pegar esses mundos, esse mundo diferente, de várias formas. A gente pode falar do mundo espiritual. Veja, um espírito que não reencarna há 100 anos, há 200 Sim, anos, por exemplo, sim. né? Ou mesmo vindo de outro mundo, de outro planeta, né? Ou também, de repente, Países, outro país, outros costumes, né? culturas, No Oriente e tal, né? Então, isso, entendeu isso. assim, olha, você pode estar recebendo um espírito que tem outras, vivências bem diferentes da que você está vivendo hoje. Aí diz assim: como quereis que permaneça em vosso meio esse novo ser que vem com paixões totalmente diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereis que ele se incorpore entre vós, a não ser como Deus o quis, isto é, passando pela peneira da infância? Uhum. Então, ela serve para isso também, para que possa haver aquela adaptação, né, naquele novo cenário, naquela nova cultura, sociedade que aquele espírito está tendo a oportunidade de reencarnar. Tudo é muito sábio, né? Tudo Muito é sábio, muito sábio. muito. Tem que primeiro, é como se fosse uma argila que tivesse que deixar ela molezinha, bem Sim. flexível, para poder fazer uma nova modelagem. Porque se eu for querer mudar com ela rígida, seca, endurecida, quebra, Ela se parte, né? resistente. É. Ela se parte. Então, tem hora que você tem que, exatamente, eu digo, dar uma brecada, dar uma marcha ré, fazer uma reduzida para poder começar a arrumar tudo de novo. Sem Tudo dúvida. de novo. E aí ele diz assim: né, na infância, vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis numa espécie de infância entre novos irmãos, e nessa nova existência extraterrena, vos achareis numa espécie de ignorareis os hábitos, os costumes, as relações desse mundo ainda novo para vós. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o agora o vosso pensamento. Né? Então a gente mesmo, quando a gente retornar para o mundo espiritual,
a gente vai ter aquele momento de adaptação também. A gente vai passar por uma certa infância e vai ter que reaprender algumas coisas, né? Nós estamos, por exemplo, muito acostumados com a linguagem articulada, né? E no mundo espiritual, né, o pensamento, né, é que rege de uma forma muito mais dominante, né? Então, tudo isso a gente vai ter que se readaptar. Ele faz aqui uma analogia entre a criança aqui encarnada e a gente também retornando ao plano espiritual. Perdão. E os dois últimos parágrafos, né, ele diz assim: a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, para se melhorarem, né? Essa é a finalidade da reencarnação. É a gente se melhorar, a gente progredir. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder, né? Então, é algo muito sério, né? E, finalizando a questão, ele diz assim: é por isso que a infância não é só, olha só, não é só útil, necessária, indispensável. Ela é mais do que isso, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo, né? Então, diante dessa resposta, nós precisamos fazer uma reflexão sobre como nós estamos lidando com essa fase da vida. Se a gente está negligenciando ou não, né? E aí, não falo apenas aqui dos pais, falo da casa espírita, né, especialmente, né? Porque o movimento espírita, por exemplo, ele ainda é muito voltado para os adultos, né? Então, a gente negligencia a criança, que muitas vezes, né, as pessoas acham, não, faz muito barulho, atrapalha, né? E aí, depois a gente vai estar cuidando nas reuniões mediúnicas de desobsessão daquela criança que a gente negligenciou muitas vezes, né? Porque, como a nossa proposta é a proposta de nós caminharmos para o mundo de regeneração, isso vai se dar exatamente se nós atentarmos para essa regra estabelecida por Deus, que é a infância, né? E aí, então, investir muito nessa fase para que a gente possa colher melhores resultados, né? Quem é agricultor sabe que não adianta você plantar depois da época apropriada. Você vai perder o plantio, né? Então, você precisa observar muito bem aquele momento propício para que você possa fazer o seu trabalho. E aí, fazer a colheita esperada, né? Então, a gente fica analisando muitas vezes, Eva, né, que a gente que é ligado à evangelização espírita infanto-juvenil, comportamento, né, muitas vezes, de pais que dizem, não quero obrigar meu filho, né, a esta ou aquela religião, né, eu quero dar a ele liberdade. Só que a liberdade, ela só se dá no momento em que a pessoa ela possa discernir, né? Isso. A liberdade ela é acompanhada do discernimento, para que você tenha, inclusive, a responsabilidade pelos atos que você comete com a tal liberdade. Ora, se o pai ele é católico, ele deverá oferecer ao filho, né, os princípios católicos. Se ele é protestante, né, ele vai oferecer. Por quê? Ele vai oferecer ao filho aquilo que ele vê que para ele é melhor. Acredita, né, tem a convicção. Então, se o pai é espírita, ele vai oferecer ao filho, né, a evangelização espírita, né, os princípios espíritas. Agora, quando esse filho crescer, né, e ele querer tomar outro rumo, é um direito dele, né, de tomar outro rumo, de fazer novas escolhas. Mas a base já foi dada, né? Então é por isso que quando esse ser
chega na fase ali, saindo da adolescência, como Kardec diz, especialmente saindo da adolescência, e tem aquela modificação, né? Quer dizer, o espírito retoma quem ele é de fato, ele vai querer realmente fazer algo, mas diante da educação que foi dada, ele começa a entrar num conflito, né? Eu quero fazer tais coisas, mas eu fui educado, ensinado pelos meus pais, né, a agir de uma outra maneira, né? Então, quando a gente dá essa educação, a gente dá uma probabilidade maior, não 100%, mas uma probabilidade maior de que esse espírito vai tirar o melhor proveito. Viabiliza, né? Viabiliza. Viabiliza, né? E é interessante, assim, a gente lembrando daquela passagem, está lá em Mateus, eu acho Mateus e Marcos, né? Quando traziam as crianças para que ele pudesse, né, abençoá-las, né? E os discípulos repreendiam, né? Ali acho que a mãe, o pai, enfim, né? Porque achavam que estariam importunando o mestre. Eles assim, não as impeçais, né? Deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, né? E aí eu fico também interpretando essa passagem exatamente nesse processo que nós precisamos apresentar Jesus a essas crianças. Nós não podemos deixar passar essa fase da vida sem aproximar as crianças de Jesus, né? Ou de Deus, enfim, né? Porque é exatamente essa aproximação com a lei divina que vai poder fazê-las felizes, né? A gente sempre gosta de lembrar da questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a lei natural, né? E diz, a lei natural é a lei de Deus, é a única que pode nos fazer felizes, né? Ela nos diz o que a gente deve e o que não deve fazer. E nós só somos infelizes porque dela nos afastamos, né? Por isso que Santo Agostinho vai dizer também naquela mensagem da ingratidão dos filhos que nós precisamos fazer de tudo para aproximar os nossos filhos de Deus, né? E é interessante porque nós queremos a felicidade. Todos nós queremos a felicidade, muito mais ainda dos nossos filhos. Mas nós ainda apostamos, ainda acreditamos que a felicidade está em outros valores, né? Especialmente os materiais, né? E aí é que a gente acaba colocando os pés pelas mãos, começa a se desviar, né? Começa a entrar no processo de sofrimento pela nossa própria incúria, né? Pela nossa própria falta de compromisso com a gente mesmo. Então, a gente precisa realmente deixar que as crianças elas conheçam Jesus, né? E assim ter uma juventude, né? Um momento adulto com muito mais equilíbrio, né? Do que a gente vê aí pessoas. Agora, claro, nós não estamos querendo dizer que pessoas materialistas, por exemplo, né? Que não seguem nenhuma religião, mas que muitas vezes recebem o amor paterno, o amor materno, princípios, né? Quer dizer, isso não significa que uns estão excluídos, não é isso. Mas Com certeza. para nós que acreditamos em Deus, né? Acreditamos no Mestre Jesus, tal. Quer dizer, essa é uma crença que nos ajuda muito, né, nesse processo educacional, né? Porque isso aí faz com que a gente refreie, né, alguns instintos, né, algumas más inclinações ou várias que nós temos ainda, né? E a gente então com esse conhecimento espírita, né, com essa elucidação, com esse esclarecimento do que é a vida, né, e das consequências que continuam além da morte do corpo físico, né, muitos de nós refreia-se para poder exatamente não ter essas consequências, né? Vai chegar um momento, vai chegar um ponto em que a gente vai fazer o bem, pelo prazer de fazer o bem, né? Por reconhecer que fazer o bem é que nos completa, é que nos realiza, né? É que nos dá efetivamente a felicidade, né? Então,
assim, da minha parte, né, são essas as considerações, né, e que a gente possa realmente ler, refletir, né, e, sempre que possível, reunir a família, né, Evangelho no Lar, uma reuniãozinha, né, numa refeição, né, de preferência sem o aparelho celular perto, para que a gente tenha a convivência real, né, olhando uns nos olhos dos outros, né, e assim estabelecer as conexões humanas que são indispensáveis, né, para a nossa felicidade. É isso, Sim. amiga. Só um minutinho, Paulo, que está chegando a ligação aqui, está interferindo, acho que na... Você está escutando Não, estou a escutando. ligação? Não, a ligação Tá não. não? Não. Então tá bom. Porque eu botei o fone, aí já protege. Se eu não tivesse agora com o fone, Sim. e eu estou tentando recusar e não estou conseguindo. Mas vai Aham. já parar. Agora, se É, você tiver, viu, só uma questão, se você tiver aí na internet Wi-Fi, né, ah, o pronto, ideal tá é bom. colocar no modo avião, porque aí evita essas ligações, né, muitas Eu vezes. estou com a internet do celular, não Ah, na de então não casa. dá. Porque, isso. Paulo, é muito bom essa reflexão que você traz, porque nos convida a pensar na importância do papel dos pais na formação do ser humano. Quando uma vez eu fui para um casamento numa igreja evangélica, Sim. e eu escutei uma coisa muito interessante que o pastor disse. Achei bem interessante. Que nós pais não somos donos dos filhos, somos administradores. Uhum. Achei interessante o termo, administradores. De fato, somos administradores a princípio, né, investindo ali, trazendo todas as orientações. É muito interessante. Só que tem um detalhe. Todas essas reflexões mostram a importância de um pai e de uma mãe na estruturação da personalidade desse futuro cidadão, como adulto, interagir na sociedade. Sim. Mas temos que nos lembrar também que um pai e uma mãe só conseguem educar quando ele se educa. Um pai e uma mãe não podem cobrar de um filho equilíbrio, ajuste, ética, moral, educação, quando os próprios pais negligenciam sua reforma. Uhum. Então, quantos pais, né? É bom essa chamada que você faz, porque chama também para que eles reflitam no seu papel. E o fato de ser genitor, só genitor, não dá a ele a moral. O que Ah, sem vai dúvida. dar aos pais a moral é a conduta, é o exemplo. Porque tem pais que é interessante, eles gritam e levantam o dedo na cara de um filho e dizem, me respeite, porque eu sou seu pai, me Uhum. respeite, que eu sou sua mãe. Eu digo, quando um pai e uma mãe precisa lembrar o filho que ele é o pai ou que ele é a mãe, esse papel já foi perdido há muito tempo. É complicado, né? É Há complicado. muito tempo. Mas, Porque um filho, um pai e uma mãe que se faz presente, que se faz respeitar, ele não precisa lembrar esse filho que ele é o pai e que ela é a mãe. Então, eu só reforço o que você disse e acho assim, que cada um, ao ocupar esse papel de pai e mãe, lembre-se que deixaram de ser só filhinhos, de ser cuidados e protegidos, e passaram a ser protetores e cuidadores. E que ocupe o lugar com maturidade e uhum. fale o que faz. Que não seja falando uma coisa e fazendo a outra. Você É. não pode mentir para mim, mas mentem. Você não Uhum. pode roubar, enganar e faltar com ética, mas faltam. Então, como é importante os pais adquirirem essa reforma íntima, essa consciência e essa responsabilidade de que eles são os educadores. Né? Eva, é por isso que a família, né, os filhos, a paternidade e tal, ela é muito rica por conta disso, né? Porque ela Sim, vai exatamente nos exigir uma mudança comportamental, né? sim, sim, E um desafio muito grande, porque a gente foi educado de uma forma e sim. hoje, por exemplo, a educação ela já está muito diferente.
Então, exige um esforço de adaptação muito grande, né? De mudar-se a si mesmo. Então, por isso que Sim. a riqueza da família está aí, para o aprendizado do espírito, né? Por isso que aquele papel de pai que diz assim, eu estou dizendo, faça e fim, acabou, se não interrogue, se interrogar, vai para o bufete. Não funciona. Não, não, e Não hoje, funciona. hoje Não mais funciona. ainda. E também não adianta ficar de bate-boca com o filho como se fosse dois coleguinhas. Também não adianta. Então, Verdade. como é difícil o papel de ser pai e o papel de ser mãe, para saber dosar e separar esses papéis de um pai amigo, mas de um pai que muitas vezes não quer ser um pai amigo, ele só quer ser um amiguinho. E aí ele Exato. se mistura nesses papéis e fica um falando com o outro de igual para igual. Como é importante esses pais chegarem perto, ouvir, escutar, ter respeito pelo filho, para que o filho também tenha respeito por eles. E Porque às é vezes por isso que é uma missão, né? É por isso que é uma missão. É por isso que não isso, é fácil, isso. né? É uma missão. Não, e muito difícil. Eu disse, a tarefa de ser pai e de ser mãe é uma das tarefas mais difíceis que o ser humano É, encara na Terra. e uma última reflexão minha, assim, é o seguinte: é, exatamente por nossos filhos serem espíritos, né? Cada um tem uma trajetória, então cada um é diferente, né? Sim, Então a educação ela nunca pode ser igual, né? não. Né? É por isso que Santo Agostinho diz assim, olha, estude seu filho, porque cada um vai exigir, né, Sim, sim, uma certa sim, particularidade, né? Então, exatamente. quando alguém diz assim, olha, não, eu eduquei meus filhos igualmente e tal, houve um equívoco aí, né? É. É claro que você vai trazer os princípios, você vai trazer para todos eles, mas a forma como você Sim, vai sim, sim. agir, né? A dose, o jogo de cintura, a criatividade, porque cada ser humano é um universo, é um Exato. mundo. Então, tem criança que eu digo até brincando aos clientes, tem criança que você chega para ela e diz assim, olha, não coloque o dedo na tomada, porque vai dar choque, vai doer, pode queimar o dedo. Aham. Não faça isso. E aí ele olha para a tomada e diz, pode não, pode não. É, vai doer, vai dar choque. Mas tem outro que olha para a tomada e diz, eu vou ver se é verdade. Exatamente. E vai lá botar o dedo, porque ele só acredita que queime que dá choque se ele botar o dedo. Mas foi a mesma recomendação, né? Exato. Então, cada filho é um desafio. Cada filho é um desafio. E quando um pai e uma mãe vai de noite para a cama dormir, pensando, e aí, aonde foi que eu pisei na bola? Aonde foi que eu exagerei? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu acertei? Não que se deixe consumir por esses pensamentos, mas é muito bom. Por quê? Porque nem sempre ao agir com os filhos, É. naquele momento é um pai ou uma mãe falando. Muitas vezes é o Paulo criança que está em você. A Uhum. Eva criança que está lidando ali com o filho. Então, muitas vezes, esse papel de pai e de educador e de co-participante na criação com Jesus, desses filhos que voltam à Terra, Aham. é difícil porque nessa hora não só tem um pai e uma mãe. Tem ali o filho de Dona Fulana, o irmão de Fulaninho, o primo de... Tudo impregnado dentro da pessoa. Então, nem sempre o pai, quando está diante do filho, ele está puramente o pai, ou puramente a mãe. Ele está Aham. impregnado de outros papéis, de conflitos muitas vezes da infância e da adolescência, que ainda nem foram resolvidos. E aí, isso tudo é transferido nessa hora, né? Mas que Sem bom dúvida. que podemos falar hoje dessa tarefa dos pais, a importância do papel, da criação, da influência na formação do caráter, né? Da Uhum. estruturação emocional, e que possamos cooperar com o nosso Criador quando a gente desempenha o papel de educadores. E que isso sirva também para os professores, vovós, titias e todos aqueles que estão diante de um ser ainda imaturo e ajudando em sua formação. Né? É isso aí. É isso Ok, aí. meu amigo, te agradeço imensamente. Eu Espero que de também. uma próxima vez a gente possa estar presente. Ai, meu Deus, isso tudo passou a ser sonho, né? Mas os sonhos se realizam.
Então, que um dia a gente possa estar presente para voltar a fazer nossas reflexões no auditório presencial, né? Físico do Paciência, né? Viana. Paciência é uma É, virtude. ainda estamos atravessando esse deserto. Ainda não acabou, não. Ainda tem muito quilômetro pela frente. Verdade. E a pandemia vem nos educar. A gente é que muitas pessoas que não estão sabendo aproveitar essa professora chamada Covid, mas ela é uma professora. Então, meu amigo, um abraço aí em toda a turma da Muito federação, obrigado. da família, um grande abraço e até a próxima. Se Deus quiser, Tudo viu? de bom. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tá, tchau. Temos a prece, olha que eu já ia esquecer. Mas você gostaria, Paulo, de fechar com uma prece? Uma rápida prece. Se bem que toda a sua palestra já foi uma prece. Não, posso fazer sim. Vamos lá. Tá bem. Querido amigo Jesus, nós só temos, Senhor, a te agradecer pela oportunidade do trabalho, a oportunidade do estudo, da conversação fraterna, dos esclarecimentos que a doutrina espírita e o teu evangelho de amor nos traz, para que a gente possa tomar melhores decisões, posturas, comportamentos, especialmente dentro dos nossos lares. Abençoa, Senhor, a todos nós. E com a tua permissão, mestre amigo, nós então daremos por encerrado, né, a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Agora sim, um grande abraço e a todos que estão em suas casas ainda nos assistindo. Um grande abraço e um bom final de semana. Igualmente. Tchau, Se tchau. cuidem, se É cuidem, que a isso. Covid está por aí. Tchau, amiga. Tchau, meu amigo. Deixa eu ver aqui como eu desligo. Deixa eu ver, Caju.